Muito bem. Vamos iniciar aqui mais um capítulo dos nossos estudos dentro do curso de apometria. Como este curso pretende dar também uma formação geral, um sustentáculo teórico antes de entrar nas práticas apométricas propriamente ditas, mostrando como nós devemos nos estruturar para trabalhar, que tipo de forças nós vamos encontrar durante o trabalho. Este tópico aqui vai falar sobre a parte material de um trabalho apométrico, ou seja, sobre os encarnados que estão envolvidos no trabalho. Nós vamos começar com uma visão geral sobre os encarnados que compõem o grupo de trabalho de apometria e depois nós vamos detalhar em aulas subsequentes todos os componentes do grupo, inclusive vamos falar um pouco também sobre o assistido, que é uma parte encarnada do nosso trabalho e que precisa também ter algumas orientações, precisa ter que nós tenhamos algum conhecimento sobre como lidar com ele. Então nós vamos começar aqui com uma consideração geral sobre os encarnados, focada naqueles que trabalham com a apometria, seja de modo individual, seja de modo em grupo. O trabalho de apometria realizado em grupo se desdobra nos dois planos da vida e será tanto mais proveitoso quanto melhor for a afinidade entre os diversos componentes da equipe, tanto encarnados como desencarnados. Neste capítulo, falaremos da estrutura material, encarnados, que compõe o grupo de trabalho e suas diversas funções. Antes de entrarmos no detalhamento, conforme eu disse agora há pouco, é preciso que a gente faça algumas considerações gerais. O trabalho em grupo potencializa as capacidades de auxílio aos necessitados, mas cria certas necessidades peculiares para a formação de uma estrutura eficiente. Nós seremos um grupo de trabalho, não um bando que se reúne para executar uma tarefa de apometria sem nenhum tipo de coordenação, sem nenhum tipo de estrutura organizada. Nós já vimos no capítulo anterior que as sombras, as trevas, elas se organizam e muito bem, com hierarquia, com funções definidas, e por que então, no nosso caso, deveria ser diferente? Lembrando, é claro que nós estaremos em contato direto com os diversos tipos de entidades e organizações que nós estudamos anteriormente. É preciso que cada componente do grupo, independente da sua função na estrutura, procure uma postura de equilíbrio e um proceder correto diário. Não estamos aqui numa escola de santos, nós não somos tão diferentes, a não ser pelo nosso propósito de ajudar e não de prejudicar, dos nossos irmãos, aí podemos chamar assim, trevosos que querem prejudicar. Então nós, em termos evolutivos, nós não estamos tão diferentes deles não. É preciso então que a gente tenha uma estrutura bastante equilibrada e atitudes mentais, posturas que façam a diferença para a segurança e solidez do trabalho. Precisamos nos lembrar de que os desencarnados, principalmente aqueles que se sentirão prejudicados em suas ações pela nossa atividade, têm muito mais liberdade de ir e vir do que nós, encarnados. Podem entrar em vários ambientes sem ser percebidos. Contam com a invisibilidade que lhes confere o plano espiritual. Pelo menos para mim, que não sou vidente. Eles nos acompanham e observam de modo a colher informações que sejam úteis para nos contrapor durante os trabalhos, para tirar ou diminuir a nossa autoridade, segundo eles, mostrando as nossas falhas diante dos outros e criando assim choques energéticos dentro do trabalho. Aqueles que desejem realmente trabalhar com apometria, e isso vai para você que está fazendo o curso,
Se você quer, de fato, trabalhar de maneira séria com a apometria, comprometida, buscando um resultado eficiente, ajudando de fato aquele que vai te procurar, você precisa ter um comportamento ilibado, uma conduta reta e uma vontade de corrigir os seus erros. Não é que você vai virar santo, como eu disse antes, não. Você vai ter um trabalho constante, a apometria vai te ajudar também nesse progresso. Engana-se aquele que pensa que o seu contato com estes seres acontece somente durante o atendimento. Comecei a atender um paciente. Durante esse atendimento apareceu ou surgiu uma entidade daquelas que nós estudamos. É aqui que eu vou trabalhar com ela. E só. Não. Geralmente, estes indivíduos, depois que você começa a prejudicar, vamos assim dizer, o trabalho deles, que você começa a interferir, que você começa a auxiliar a pessoa, eles vão buscar uma espécie de rastreamento, estudo, análise de como eles podem atrapalhar o seu trabalho ou interferir com você para que você não atrapalhe o trabalho deles. A nossa atmosfera psíquica, resultado dos nossos pensamentos, denuncia aquilo que nós somos de fato. Às vezes nós conseguimos mascarar, assumir uma pose de pessoa equilibrada diante das pessoas do plano material que não conseguem perceber essa atmosfera psíquica, essa nuvem de pensamentos que nos envolve. Mas para os desencarnados é difícil da gente esconder isso. Então, não adianta querer mentir. Nós temos é que trabalhar pela nossa melhoria para podermos ficar afastados dessas influenciações. Para os opositores dos trabalhos assistenciais, são as nossas fraquezas que interessam, porque as nossas fraquezas abrem portas, promovem acessos, diminuem a nossa força de argumentação quando nós estamos conversando. Então, é claro que a nossa fraqueza prejudica a eficiência do nosso trabalho. Fraqueza não é fraqueza física, é fraqueza moral, é fraqueza de pensamentos. Então, para nós, vale aquele princípio básico de cuidar daquilo que nós pensamos. O processo que eles usam é muito semelhante, ou podemos dizer que é exatamente o mesmo que nós usamos. Só que nós buscamos pontos de conexão com eles para trazê-los para o bem. E eles procuram pontos de conexão conosco para diminuir o nosso trabalho, para prejudicar a nossa atuação, para fazer com que nós duvidemos da nossa capacidade energética e com isso não consigamos focar, direcionar aquele magnetismo que nós já estudamos. Então não é um jogo de estratégias. E nós temos que estar preparados para que as nossas ações energéticas sejam embasadas, sejam focadas, tenham a potência que nós precisamos que elas tenham. Orai e vigiai. É precisamente e amplamente aplicado ao trabalhador de apometria. Cuidado consigo mesmo. Policiamento de seus pensamentos. Criação de uma atmosfera psíquica positiva, ligada ao bem. Isso nós temos que trabalhar em nós diariamente. Precisamos então desenvolver um mecanismo automático interno. Não adianta ficar pedindo socorro para fora. Isso é uma coisa que nós também vamos conversar a respeito dos nossos assistidos. Nós limpamos o campo deles, nós atuamos na sua reestruturação, mas se eles não agirem de modo interno para se colocar em uma nova postura, eles voltam a gerar
o lixo mental que facilita a ação dos perseguidores, dos desafetos, e isso não funciona. Vale muito mais para nós que estamos envolvidos no trabalho. Então nós temos que desenvolver esse mecanismo interno que nos auxilia na busca da eliminação desses pensamentos negativos. Certos envolvimentos aparentemente inocentes, em conversas corriqueiras e na qual se fala mal de uma pessoa, pensamentos de rancor, revolta em relação a pessoas ou fatos, criam exposições. Tudo isso abre portas para a atuação e para o nosso desequilíbrio energético que prejudica o nosso trabalho. Não precisamos viver uma vida de reclusão, fugirmos ao contato dos outros para não nos macularmos com seus pensamentos, nem nos tornarmos censores das conversações alheias, fazendo julgamentos e entrando em discussões, criando embates desnecessários com pessoas em todos os lugares. Equilíbrio é a chave. O equilíbrio é a chave de tudo. É natural no nosso estágio evolutivo, conforme nós já apontamos antes, quando estudamos a classificação dos mundos, que nós somos pessoas ainda no segundo degrau, de baixo para cima na evolução. Então é natural nós sermos perpassados por pensamentos considerados negativos. Afinal de contas, nós estamos subindo a escada. Nós estamos a caminho da evolução. A distância que existe entre nós e os chamados espíritos redimidos, evoluídos ou puros é gigante. O que importa para o nosso trabalho é que nós tenhamos esforços no sentido de melhorar a cada dia. É isso que é importante para nós. Como nós estamos nos comportando em relação ao nosso progresso, a nossa marcha, a nossa caminhada no sentido evolutivo. Como nós estamos nos livrando das nossas imperfeições. Observe bem. Como eu disse, lá no Reiki, nos estudos do Reiki, que não sei se todos vocês fizeram, o primeiro e maior beneficiado da técnica do Reiki é o próprio reikiano. Aqui também, o grande beneficiado do trabalho apométrico é o trabalhador da apometria, porque ele cria uma autodisciplina para si mesmo, ele trabalha na sua melhora interior para poder ajudar melhor o seu semelhante. E isso é uma grande vantagem, é um enorme benefício. Hermínio Miranda, no seu livro Diálogo com as Sombras, que é uma das nossas fontes de material para este curso. Tem um trecho bastante interessante que eu resolvi trazer aqui com alguns destaques. Esses trechos em amarelo são destaques feitos por mim. Vou ampliar aqui um pouco esta tela para que vocês possam ver aqui destacado o que a gente quer falar. Como seres imperfeitos, temos, pois, de viver com o semelhante, também imperfeito. Não há como fugir de ninguém e isolar-se em torres de marfim, mosteiros inacessíveis, grutas perdidas na solidão. Nosso trabalho é aqui mesmo, com o homem, a mulher, o velho, a criança, seres humanos como nós mesmos, com as mesmas angústias, inquietações, mazelas e imperfeições. O que enxerga um pouco mais ajuda o cego, mas este talvez disponha de pernas para caminhar e pode assim amparar o coxo. E quem sabe o aleijado dispõe de conhecimento construtivo que possa transmitir ao mudo. Este, um dia, no futuro, voltará a falar e ensinar e construir.
Somos, pois, uma tremenda multidão de estropiados espirituais, e a diferença evolutiva entre nós, aqui na Terra, não é lá tão grande. Vivemos num universo inteiramente solidário, no qual uns devem suportar e amparar os outros, ou, na linguagem evangélica, amar-nos uns aos outros. Não é difícil, é necessário. E como? Como é necessário essa postura de amor verdadeiro entre as pessoas? O amor tem sofrido diversas distorções em seus conceitos e muitos de nós só possuem o amor posse, mas é necessário que nós nos amemos uns aos outros. Essas são recomendações gerais e nada tem de puramente teórico ou acadêmico. E também não querem desqualificar alguém de imediato ao trabalho apométrico. É preciso que a pessoa tenha vontade de se melhorar. Isso já ajuda muito e cria uma pré-qualificação para poder atuar no trabalho apométrico. Entidades com as quais nos relacionamos podem se apresentar de forma hostil, agressiva ou irônica. Não cometamos o engano de acreditar que são ingênuas ou ignorantes. Com frequência, são inteligentes e muito mais bem informadas do que nós, os encarnados. Há um ditado comum no meio espiritualista, podemos dizer assim, que a parte negativa da espiritualidade, as chamadas sombras ou trevas, estão aproximadamente 50 anos na nossa frente, em termos de desenvolvimento tecnológico e conhecimentos. E que a parte luz, a parte positiva, benéfica, benevolente no nosso planeta está 500 anos à nossa frente, nesse mesmo desenvolvimento. Ou seja, até mesmo as sombras, o lado negativo, está um pouco mais avançado que nós, que estamos na matéria, porque nem tudo que existe lá foi trazido para cá, ainda para o campo material. Precisa de alguns requisitos para que isso aconteça. Então, não vamos imaginar que, às vezes, aquela entidade que se manifesta de uma forma assim, meio trazendo a nossa pena, trazendo a nossa consideração, e a gente fica com dó e tudo, que ela não seja uma entidade com conhecimento, às vezes disfarçando, usando de algum estratagema para lidar conosco. Geralmente eles reagem às nossas ações de auxílio ao nosso assistido, ou seja, a pessoa procura a nossa ajuda, a gente começa a ajudar. Eles falam assim, esse cara está perturbando, está estragando o meu trabalho, então eu vou reagir, não quero que ele faça isso. Para reagir, eles adotam uma série de expedientes, e se nós permitirmos ou dermos portas, abrirmos pontos de acesso para eles, eles vão conseguir nos atingir por nossa própria invigilância. Para aqueles que se reúnem em grupos, pelo menos no dia destinado à reunião, é necessário cultivar uma atitude mental digna, desde cedo. Fugir ao envolvimento em discussões e desajustes. Não custa muito, mas pelo menos nesse dia abster-se de carne, e é necessário que não se consuma álcool ou fumo. Essas substâncias provocam uma queda energética. Eu não vou entrar aqui no mérito de grupos apométricos ou espiritualistas que fazem uso dessas bebidas como instrumento de atuação de algumas entidades. É completamente diferente. Tanto é
que pela minha observação pessoal, que já visitei grupos dessa natureza, embora se faça uso do álcool durante o trabalho, nenhum vestígio disso fica no organismo do médium. Todo o valor energético é utilizado para atuar no campo espiritual. Aconteceu uma coisa engraçada, inclusive, que a gente pode reportar, que uma certa pessoa, chegando numa reunião dessas, criticou, fez um comentário dizendo que as pessoas estavam ali e se aproveitavam daquela reunião para se embriagar, para consumir álcool. E aí, uma dessas entidades incorporadas pediu para ele comprar uma garrafa de água. E falou assim, vamos ver como é que funciona. Cada copo de pinga que o meu cavalo, eles chamam de cavalo, o médium que recebe a entidade, cada copo de pinga que meu cavalo tomar, você vai tomar um copo d'água. Ao final da reunião, o cidadão que estava tomando água estava completamente embriagado e o cavalo estava sóbrio. Então, há uma diferença. Quando não é uma parte ritualística necessária ao trabalho, o consumo de álcool prejudica. E prejudica bastante. Sempre que possível, durante o dia, ou nas horas que precedem a reunião, um pouco de repouso físico, um relaxamento muscular, uma pacificação interior, vai auxiliar na elevação da vibração para conectar-se com a equipe espiritual mais evoluída, responsável pelo trabalho. Algumas recomendações também importantes para grupo. Um grupo é mais de uma pessoa. É vital para o bom funcionamento do grupo que seus participantes sejam unidos por laços de sincera e descontraída afeição, respeito e bom entendimento. Se pretendem agir de forma correta e nobre, não pode haver desconfianças, reservas ou restrições mútuas. Qualquer discordância entre os componentes é fonte de desagregação e, consequentemente, falha nos trabalhos. Além de abrir brechas para a atuação das organizações maléficas ou simples obsessores desgarrados, comuns, solitários, sobre o grupo como um todo ou sobre os seus membros. Dessa forma, é inadmissível em um grupo responsável qualquer desarmonia interna, como disputa por cargos ou estrelatos, que é outra coisa também. É o dirigente, é um cargo de destaque, é o doutrinador, é um cargo de destaque, é o médium que recebe o mentor, é um cargo de destaque. Então, e surgem umas estrelas, aquele cara que fala com as entidades superiores, aquele que enxerga, que mostra tudo, que fala. Então fica criando ali uma celeuma, uma disputa, porque quem é mais médium que o outro. Isso não deve existir no grupo. Todos são igualmente importantes. Alguns têm uma faculdade um pouco mais ostensiva do que os outros. Outros são sustentação. Não sentem, não veem, não sente cheiro, não escuta nada, mas o poder vibratório e a quantidade de energia que esses indivíduos desprendem durante a reunião para uso é fundamental para o bom funcionamento da reunião. Então, por que tratá-los como inferiores mediunicamente àqueles que por acaso enxergam ou são médios de incorporação, ou psicofonia, como nós dizemos? Não há nenhum motivo. O coordenador também não é o cara que manda. Simplesmente é um companheiro que auxilia os verdadeiros responsáveis pelo funcionamento do grupo, que geralmente estão no plano espiritual.
intuindo, orientando e criando as defesas energéticas do lado de lá para proteger o trabalho. Por isso é que, em alguns casos, a atuação isolada do terapeuta, embora possa ser feita, ela não tem uma abrangência tão profunda como pode se fazer em grupo. Então, são alguns detalhes que nós precisamos considerar. Também, qualquer sintoma de rivalidade entre os trabalhadores deve ser prontamente combatido. Todos são igualmente importantes e devem trabalhar segundo as suas capacidades pessoais. Não se pode exigir que todos sejam videntes, que todos doutrinem, que todos sejam de psicofonia ou que permitam a manifestação falada dos espíritos. Então, cada um com a sua capacidade, com a sua mediunidade, com o seu trabalho, e a junção de tudo isso é que faz a estrutura do grupo ser eficiente. É a distribuição adequada das tarefas que promove o resultado final. Novamente, nós temos aqui um alerta do nosso autor Hermínio Miranda. No momento em que o desentendimento e a desafeição começam a medrar entre os encarnados, o grupo está em processo de desagregação. Isso implica dizer que os elementos perturbadores dessa harmonia interna devem ser prontamente identificados. E aqui, novamente, em amarelo, um destaque feito por mim. O responsável pelo grupo, ou quem for para isso designado, deve procurar os desajustados para entendimento particular. Não é chamar, brigar na frente de todo mundo, expor o irmão e dar bronca nele na frente de todo mundo. Reservado. Se não for possível reconduzi-los a uma atitude construtiva, não resta alternativa senão o afastamento, pois o trabalho das equipes encarnada e desencarnada deve ser colocado acima das nossas posições pessoais. Se a pessoa não se integra, mantém uma postura reativa em relação aos trabalhos do grupo, ele não serve para ficar no grupo. Temos que lembrar também o seguinte: o grupo não é um lugar para a gente acolher os nossos amiguinhos, os nossos parentes, ou aquela pessoa que você tem algum outro tipo de interesse. Ah, só porque é da família a gente põe para dentro do grupo. Ah, só porque frequenta a mesma escola, porque torce pelo mesmo time, vai participar do grupo. E também não é lugar para curiosidades, é um grupo de trabalho. Alguns grupos permitem visitas, outros grupos não permitem visitas. Porque uma visita é um elemento estranho dentro da estrutura energética. E sendo um elemento estranho, se não for adequadamente preparado, se não tiver conhecimento, ele vai interferir negativamente, ele vai desagregar aquela reunião. Ele pode prejudicar o trabalho daquele dia. Então, e também não é um lugar de curiosidade. Ah, vem lá para você ver como é que se funciona, como é que fala com os espíritos. Não é assim que funciona um grupo. Um grupo sério, ele tem um objetivo de atender, acolher e não de expor a pessoa, o assistido. Então não é um local para visitas de diversão ou curiosidade. Seguindo com Hermínio Miranda. A decisão de afastar alguém nunca é fácil, não é mesmo? E nem deve ser tomada precipitadamente e por ouvir dizer fofocas, pois é uma ação de natureza grave. Não apenas o grupo se privará do seu concurso, qualquer que seja a sua posição, como ele próprio, sentindo-se como que expulso ou excomungado, poderá cair numa faixa de desânimo, quando não de revolta, que o desprotege espiritualmente e o precipita em imprevisíveis aflições.
Não se trata de criar uma atmosfera inquisitorial e de espionagem mútua, de desconfianças e rivalidades, ou rancores surdos, pois disso também se aproveitam os irmãos desencarnados que precisam do nosso afeto e compreensão, do nosso acolhimento. Como é que nós vamos acolher alguém se nós estamos brigando entre nós? Mas os objetivos e finalidades do trabalho devem ficar a salvo de paixões. Se a pessoa está desagregando, está criando uma espécie de clima prejudicial ao trabalho, o melhor é afastá-lo, pedir que ele se afaste. Uma outra coisa também, eu participo atualmente de 2 grupos que se reúnem via web, internet. Nós não temos reuniões presenciais. E nesses grupos nós temos o hábito de periodicamente tratar, cuidar dos trabalhadores. Então nós atendemos os assistidos e reservamos um espaço do grupo para, em cada reunião, tratar de um trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador também é merecedor de carinho, de cuidado, de limpezas energéticas, de apoio de todos nós, e isso cria uma sinergia entre nós que facilita o trabalho. Não é nenhum demérito ser tratado. O grupo não é para expor fragilidades. O grupo é para acolher. E acolher também aquele que trata, porque nenhum de nós está livre de procedimentos negativos, de energias ruins, de fases tempestuosas na vida, que um apoio, um ombro, uma mão amiga são fundamentais para ajudar a gente a atravessar. Temos que abordar essa possibilidade aqui da exclusão, né, do afastamento, com bastante franqueza. Por quê? Para a gente trabalhar de forma clara e precisa, e buscando o melhor andamento dos trabalhos e a segurança dos trabalhadores, que é manter um indivíduo que está causando problema dentro da estrutura, ele vai enfraquecer o trabalho. Ele vai ser uma porta de acesso de vibrações desagregadoras. E ele pode prejudicar cada um dos membros do grupo. Tem um ditado que diz: não existe corrente mais forte que seu elo mais fraco. Então, se é preciso fortalecê-lo para que ele volte, a gente remove ele temporariamente. Depois que ele estiver em condições, ele pode ser reintegrado ao trabalho. Não poderíamos, então, deixar de tocar nesse assunto, um tanto desagradável, mas que pode ser real na atividade conjunta. Provavelmente vocês que estão estudando vão constituir grupos. É uma coisa que a gente pode estudar e preparar até em algumas reuniões ao vivo para se criar alguns grupos de atuação, de trabalho coletivo, que se reúnam via internet, como a gente faz hoje em dia, para não só exercitar aquilo que nós aprendemos, mas também beneficiar aquelas pessoas que precisam. E como nós somos todos humanos, somos passíveis de algumas variações de humor, de pensamentos, de emoções, que podem prejudicar o grupo. Por que não ser tratado? Bom senso e prece são grandes companheiros e conselheiros nesses casos em que surgem esses problemas internos. E é bom que fique claro também que a questão de administração do grupo aqui, material encarnado, é de responsabilidade dos encarnados. A espiritualidade não fica filtrando, selecionando, dizendo faça isso ou faça aquilo, admita aquele, exclua aquele outro. Eles deixam esse processo para nós que somos responsáveis. Dificilmente eles vão fazer qualquer intervenção sob esse ponto de vista. Dessa forma, o credenciamento para participar de atividades não ocorre por parentesco, amizades, e sim por capacidade colaborativa com os trabalhos. Era basicamente isso que a gente tinha que falar na introdução desse capítulo de encarnados. Nas próximas aulas nós vamos detalhar os vários tipos
de participantes, como eles atuam, como eles deveriam atuar, e também vamos falar um pouco sobre o assistido. Até lá!